E o Senhor me deu a palavra em Oséias capítulo 4. Vamos lá, gente, com a palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra e que o Senhor nos livre, nos lave de todo pecado, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos santifique, porque a palavra nos santifica. Amém? Ela nos cura também. Oséias capítulo 4. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade. Olha que sério, gente. A ignorância e a malícia do povo. Quando Deus me deu essa palavra aqui na madrugada, louvado seja Deus. Olha só, quando Deus me deu essa palavra, louvado seja Deus, agora na madrugada. Olha, presta bem atenção nessa palavra. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Não é isso que estamos vivendo? Nós estamos vivendo num tempo onde a malícia está muito grande e a ignorância também. Não a ignorância dos estudos materiais, né, da faculdade, não saber ler, não a ignorância da ciência, mas a ignorância das coisas de Deus, da palavra de Deus, né? E a malícia está muito grande, gente, muito grande. Interessante que essa palavra aqui em Oséias, capítulo 4, era para esse povo, era para Israel, né? Israel e Judá. Só que o que? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Só que nós estamos vivendo nesse tempo a qual a gente está vendo todas essas coisas. Então Deus, né? Deus, ele veio com essa palavra porque ele veio falar dessa malícia, ele veio falar dessa ignorância que as pessoas estão vivendo. E muitos querem ser ignorante como, irmã? Ignorante com Deus, ignorante na fé, ignorante para as coisas de Deus. E ele pega e começa aqui, capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Ele falava com os filhos de Israel. Israel é o povo de Deus, mas nós, através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então o Senhor está falando conosco agora. Ele falou com o povo de Israel, porque Israel é a nação eleita, com o povo de Judá, só que ele também está falando conosco, porque através do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Não é isso? Nós nos tornamos povo de Deus. Então hoje o Senhor está falando é com nós. É com nós que somos o povo dele. E ele vai e continua. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda. Olha aí. Tem uma contenda com os habitantes da terra. Agora ele está falando com todos os habitantes. Ele estava falando para o povo dele que ele está tendo uma contenda com todos os habitantes da terra. E aí prestamos bem atenção que o Senhor está falando conosco aqui, porque não há verdade, gente, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Olha o que o Senhor veio falar conosco. O Senhor tem visto todas as coisas. O Senhor vê o interesse das pessoas para aprender a palavra, para conhecer a palavra, para praticar a palavra. E o Senhor tem visto o desinteresse das pessoas pela palavra de Deus. Olha só. Então não adianta você entrar numa live cristã só para pedir oração e quando for na hora da palavra tu cai fora. Não adianta. Não adianta você ir para o culto, prestar louvor, diz que está prestando culto, com a mão levantada, com aquela emoção toda, e quando é na hora da palavra vai para o telefone, quando é na hora da palavra vai beber água, quando é na hora da palavra conversa, quando é na hora da palavra teu pensamento está longe, não está na palavra.
É isso aqui que o Senhor está dizendo. Por quê? Porque Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então Ele está dizendo aqui, louvado seja Deus, que Ele está em contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque não há verdade. O que agrada a Deus é a gente ser verdadeiro, gente. O que agrada não é ser perfeito, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas o que agrada a Deus é sermos verdadeiros. Se você não vai para o culto, presta culto ao Senhor, então não vá. Ele quer que você esteja lá na verdade, para adorá-lo, para cultuá-lo, para receber a palavra, louvado seja Deus engrandecido. Então ele pega, ele fala aqui, não há verdade nem benignidade. Hoje a gente vê que as pessoas não têm misericórdia com os outros. Hoje a gente vê que as pessoas não têm bondade com os outros. Não é verdade? Hoje a gente está vendo isso acontecer. O que aconteceu nesse tempo aqui, a gente está vendo acontecer agora. E ele vai e continua, só prevalece o perjurar e o mentir e o matar. O que a gente tem visto? E o furtar e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Não é isso que está acontecendo? Você não tem visto isso? Mentiras e mentiras, né, Lenita? Mentiras e mentiras, pessoas matando umas às outras, pessoas furtando, né? Pessoas furtando, não só furtando pequenos objetos, vários tipos de furto em todas as áreas, né? Em todos os lugares, no meio dos grandes, no meio dos pequenos. Você sabe disso. Então está acontecendo isso aqui hoje nos últimos tempos. O adultério nem se fala. O adultério dos casais, adultera no pensamento, adultera adorando dois deuses, né? Porque o adultério tem dois sentidos. Tem o adultério do casal, a mulher adulterar com o marido, ou então o marido lá em adultério com a sua esposa, e tem o adultério de pessoas que adoram dois deuses. E também é adultério. Louvado seja Deus engrandecido. E o Senhor está falando aqui, hein? Vem com essa passagem. Vocês querem cura, vocês querem vitória, vocês querem prosperidade. Eu também quero. Louvado seja Deus. Quem é que não quer, né? Quem é que não quer as bênçãos do Senhor? Então ele está falando aqui, louvado seja Deus engrandecido. Adultérios, olha só, olha só. Só prevalece, só perjura, só prática de mentiras, só prática de querer matar os outros, só prática de roubo, só prática de adultério. É isso tudo que Deus está vendo. E há homicídio sobre homicídio, não é isso que a gente tem visto, gente? Tanto dos homicídios, tanto de roubo, tanto de adultério, tanto de mentiras, pessoas que vivem mentindo, mente pregando a palavra, mente para o seu pai, mente para sua mãe, mente para sua esposa, mente para o seu esposo, pessoas que pregam a palavra, pessoas que oram, pessoas que vivem dentro do culto, mas vivem na mentira, vivem nessas práticas que o Senhor está falando aqui. E esse, nos últimos tempos, é o que mais a gente tem visto. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E não precisa nem você viver dentro do templo, mas você está vendo na sociedade mentiras, furtos, homicídios. A gente tem visto tudo isso dentro do templo também, mentiras, pessoas que estão mentindo, usando a palavra de Deus, usando usando o momento ali do culto para mentir para pessoas. E Deus, ele está vendo, e ele está falando aqui. Ele está falando que ele está em contenda com a humanidade. Porque nós olhamos para a prática da humanidade, gente, é isso que a gente tem visto. Mentiras, furtos, matanças, é isso que a gente tem visto. E o Senhor, ele deu essa palavra aqui na madrugada. Por isso a terra, olha o que ele fala, a terra se lamentará. O que foi que aconteceu agora nesse carnaval? Gente, é interessante, né, que as pessoas falaram, zombaram de Deus, zombaram de Cristo, zombaram dos cristãos. Gente, de mim ninguém zombou, não. Zombaram de Deus, mas de mim ninguém zombou, não, porque eu levo o evangelho de Deus. O evangelho não é meu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o que esse povo fez lá no carnaval, zombando de Deus, usando os falsos profetas, usando as práticas dos falsos cristãos, usando lá tudo aquilo que dos escândalos que aconteceu aí no nosso meio, eles usando,
Gente, a tua vida está reta, você está procurando obedecer a Deus, você está procurando viver a palavra, você está na verdade, né? Você tem se esforçado para isso, isso te atinge, gente, isso não me atinge. Sabe por que não me atinge? Porque é cumprimento da palavra, a palavra está se cumprindo. Dos últimos tempos aumentaria os escarnecedores. Essa zombaria toda não me afeta, não. Pelo contrário, tudo que aconteceu ali é sinal da vinda de Jesus. É sinal da vinda de Jesus. Gente, você acha que eu vou pegar vídeo, falar contra eles? Eu estou aqui falando que tudo que está acontecendo é sinal da vinda de Jesus. É cumprimento da palavra. Esses escarnecedores. E que adianta você estar lá pegando, rebatendo com eles, falando com eles? São escarnecedores, são zombadores, não querem saber de Deus, não querem saber da palavra. O que o Senhor está falando aqui é conosco. Ele não quer que eu seja uma zombadora dele. Está entendendo? Louvado seja Deus. O que o mundo está fazendo, a palavra de Deus já falou que eles iriam fazer. Mas o que o Senhor está querendo aqui é falar conosco. É que nós não tenhamos essas práticas. É que nós vivemos a verdade, falamos na verdade e não falando no engano, na mentira. O Senhor, ele está falando aqui com Israel, com Judá, com o povo dele, louvado, e com toda a humanidade, com toda a humanidade. Mas o Senhor, louvado seja Deus, ele corrige quem ama, ele corrige a igreja. E se você está numa prática dessa, Deus está falando com você. É isso que o Senhor quer de nós, a verdade, sermos verdadeiros. Só prevalecem a perjura, o mentir e o matar, e o furtar e o adulterar, e homicídios sobre homicídios, que é só o que a gente vê, né? Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela, olha aí, gente, desfalecerá. Não é fácil, hein? Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Gente, vai vir uma correção de Deus. Se o teu filho erra contigo, o que tu vai querer fazer? Tu vai querer corrigir o teu filho. E você acha que Deus é diferente? Se nós erramos com ele, ele vai querer nos corrigir. Ele vai querer nos corrigir. Louvado seja Deus e agradecido. E ele vai falando aqui: todavia, ninguém contenda, ninguém qualquer repreenda, porque o teu povo e como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Olha só, o que o povo está procurando? Olha só, o povo, o que a mentira, o que pessoas que vivem nessas práticas está procurando trazer para a sua vida. Porque o pecado, gente, ele traz maldição para a nossa vida. Se você estudar o Deuteronômio 28, você está procurando obedecer a Deus, as bênçãos te alcançarão. Mas se você está procurando desobedecer a Deus, as maldições vai te alcançar. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. E ele pega e diz: todavia ninguém contenda, ninguém qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha quem Deus vai responsabilizar por falta de conhecimento no meio do povo. Aqueles que ensinam. Se tem gente aí na prática do pecado, no evangelho que tudo pode, né? Não, vem para cá porque aqui tudo pode. Tudo pode, né? Não, isso não é pecado não. Não é desse jeito não. Vem como está, fica aí como está, sem mudança de vida, né? Sem largar pecado.
Tem gente que quer ser pastor. Tem gente, eu queria pregar a palavra. Você quer mesmo? Você sabe a responsabilidade de pregar a palavra? Você sabe o compromisso de falar aquilo que Deus manda? Porque hoje as pessoas só querem ouvir o quê? Cura, prosperidade. Hoje as pessoas só querem ouvir, que Deus vai trazer paz. Quem quer ouvir essa palavra aqui que Deus está mandando? Eu acho que já até saíram o povo. Opa, até que não, né? Nunca os verdadeiros estão aqui. Louvado seja Deus e agradecido. Então, gente, você está aí preocupado com o sacerdote que está ensinando errado? Quem devia estar preocupado era esse sacerdote. Quem devia estar preocupado é essas pessoas que estão ensinando esse evangelho apostata, que tudo pode, que adora Jezebel, que tem aliança com Babilônia, que tem aliança com profano. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E isso aí, quem devia estar preocupado é esse povo, nós que pregamos o evangelho. Louvado seja Deus, eu prego aqui cura, eu prego prosperidade. Se Deus quiser prosperar, Ele vai e traz uma pregação da prosperidade. Ele traz uma pregação de cura, mas Ele também traz pregação de conserto. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus ela é completa, ela sara a tua vida, ela prospera a tua vida, ela conserta a tua vida, ela santifica a tua vida, ela liberta a tua vida, ela te dá sabedoria, ela te dá entendimento, ela te dá conhecimento. Conhecimento do certo e do errado. E ele fala bem claro, o meu povo foi destruído. Então, se nós estamos vendo isso, que o povo está sendo destruído, foi por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Aí você me diz assim, mas é porque eles não quiseram buscar o conhecimento. Uns quiseram sim buscar o conhecimento, mas sabe qual foi o conhecimento que deram para eles? Do evangelho que tudo pode, do evangelho da prosperidade, do evangelho que você tem que comer do melhor, do evangelho que você é filho de Deus, ninguém te toca, né? Não toca, e como é que o Satanás tocou em Jó? Jó era filho de Deus, mas Satanás tocou em Jó. Não tocou? Ele não foi pedir de Deus? Ele não foi falar para Deus quem era Jó, que Jó era íntegro, que Jó era justo. E ele pegou, né, que falou para Deus, ele só é isso porque ele tem casa, porque ele tem bens, porque ele tem filho, porque ele tem tudo. Deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar sendo justo. E Jó continuou sendo justo. Jó não saiu da fé. Jó não saiu de adorar, não deixou de adorar a Deus. Jó, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, mas Jó não amaldiçoou a Deus. Jó amaldiçoou aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando, o sofrimento que ele estava tendo. Mas a Deus, ele não abriu a boca contra Deus em nenhum momento. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ele pega e fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha que coisa séria, gente. Para que não seja sacerdote. Sacerdote da onde? Da casa de Deus. Sacerdote da onde? Do templo de Deus. A gente tem visto, né? Muitos sacerdotes já sendo rejeitados por Deus. A gente tem visto ministérios aí, congregações que fecharam a porta, porque o próprio Deus rejeitou esses que não ensinavam a verdade. Não ensinava a verdade. E vai fechar ainda muitos. Muitos templos vão fechar, muitas congregações que não estão ensinando a verdade. Brinca com Deus para te ver. Brinca com Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote. Então o próprio sacerdote ele tem que procurar conhecimento. O próprio sacerdote tem que estudar a palavra da verdade e ensinar a verdade ao povo de Deus. E tem sacerdote, né, que estou pregando a palavra aqui, se eu não ensinar a verdade, Deus vai me rejeitar. Gente,
A gente sempre fala aqui para vocês terem cuidado com os falsos profetas. E a gente sempre está falando, cuidado com o povo que está só pedindo, o povo que só está te manipulando, está mentindo para você, o povo que não está falando da verdade, da vinda de Jesus, do conserto, da mudança de vida, do novo nascimento, do arrependimento. É só vocês prestarem atenção, gente. Louvado seja Deus, o que esse povo tem falado, tem ensinado, manipulado. É como o Senhor disse aqui, é um povo que vive na mentira, está pregando o evangelho, mas na mentira, está pregando o evangelho manipulando, está profetizando na mentira. Mas tem pastores, tem pessoas de compromisso com a palavra, tem pessoas nessa plataforma que falam a verdade, que pregam a verdade, louvado seja Deus. Mas o povo, louvado seja Deus e agradecido, está perecendo. Está perecendo por quê? Porque tem pessoas aqui manipulando os outros. Só que a pessoa está tão ferida, tão machucada, a pessoa não tem entendimento, a pessoa não tem conhecimento. Quem não tem entendimento, quem não tem conhecimento, gente, é fácil de ser manipulado. Então você, louvado seja Deus, você tem que ouvir a palavra, mas você tem que buscar a palavra. Você tem que ver que aquilo que estão te ensinando está na palavra. Louvado seja Deus, o sacerdote terá sua parte de culpa, mas os que também ouvem também terão uma parte de culpa, porque você tem que examinar as escrituras, você tem que ver que o que estão te falando é verdadeiro. Está respaldado na palavra. Ele vai e continua aqui. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento. Então tem pregadores que estão rejeitando a verdade. Para quê? Para encher as lives. Para quê? Para encher o templo. Para quê? Para que haja muitos seguidores. Gente, tem igreja que está vazia. Tem templos que estão vazios, com poucas pessoas, mas a verdade está lá. Porque o sacerdote está pregando a verdade. Tem live que está vazia, não tem 300, 400 pessoas não, mas o sacerdote está pregando a verdade. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você está entendendo, louvado seja Deus? Não é porque tem uma multidão naquele templo, não é porque tem uma multidão naquela live, que significa que a verdade está lá. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Estamos entendendo e aprendendo. Às vezes por isso que o povo, ele olha muito para a aparência. Ai, tem não sei quantas pessoas dentro daquela live. Eu vou lá, porque a live tá boa. Aí, se você é uma live cristã, você escuta a palavra, você tá vendo o que está acontecendo lá dentro. Opa, tem uma multidão aqui, mas aquilo que está sendo pregoado não vem da palavra de Deus, não vem daquilo que Deus nos ensina. Louvado, e o que você faz? Você sai daquele lugar. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque eu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, todos esses que estão rejeitando a palavra de Deus serão rejeitados por Deus. Porque todo mundo acha que vai ser salvo, né? Não, eu vou ser salvo. E Deus está falando aqui, se você rejeitar, se eu rejeitar a palavra dele, eu serei rejeitada por Deus. Saul rejeitou a palavra de Deus. Não sei por que Saul sempre vem na minha cabeça como exemplo. Saul foi um que rejeitou a palavra de Deus. Aquilo que Deus mandava ele fazer, Saul rejeitou. E o próprio Deus falou para Samuel: por que tu oras por Saul, se eu já rejeitei? Não é só pregar a verdade, é praticar a verdade. Nós temos que praticar a verdade. Porque Saul, ele rejeitou a verdade e o Senhor rejeitou ele. Então ele está falando isso aqui novamente. Louvado seja Deus. Eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Olha só, diante dos homens, tem muitos aí sendo sacerdote, mas diante de Deus não está. E aí? Quem vai te salvar? É os homens ou é Deus? Quem vai me salvar? É os homens ou é Deus? Quem vai me salvar? É o povo que está me vendo ou é Deus? Tem gente que aos olhos dos humanos são sacerdotes, mas aos olhos de Deus, como é que ele nos vê? Como sacerdote? Como é que ele me vê?
como uma profeta, né, que leva o evangelho. Louvado seja Deus e agradecido. Tá entendendo, gente? As coisas de Deus é sério. Deus não é menino, não, que a gente engane. Deus, ele não está brincando conosco, não. Brincando de palavra, brincando de santificação, brincando de arrebatamento. Louvado seja Deus e agradecido. Deus, ele não é de brincadeira. Se você estudar a Bíblia, eu nunca vi Deus brincando com ninguém. Você já viu Deus brincando com alguém nas escrituras sagradas? Eu nunca vi. Eu vi Deus alegrar dando vitórias. Mas brincar com aquelas brincadeiras maliciosas, nunca vi, nunca vi. Nem ele, nem Jesus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então vamos lá continuar, que Deus está só nos despertando. Vamos lá, que Deus está só falando o que ele vai fazer, hein? Ele vai fazer. Vai se cumprir essa palavra aqui. O povo vai chorar, o povo vai lamentar. Olha, gente, quando Deus me deu essa palavra, nesse tempo de carnaval, foi, meu Jesus amado, se prepare porque não vai vir coisa boa. Se prepare que você vai ver muitas pessoas chorando, se lamentando. Quando blasfemaram de Deus, no tempo da Covid, vocês viram o que aconteceu. E todos os anos esse povo tem blasfemado de Deus. Todos esses anos, todo ano, cada vez mais eles zombam de Deus. Não é verdade? Eles pensam o quê? Que vai ficar por isso mesmo? Eles pensam o quê? Que eles não vão chorar? Eles pensam o quê? Louvado seja Deus, são os tal lá na avenida que estão reinando, que estão zombando do nome de Deus, que estão zombando do povo de Deus. Vocês podem zombar de mim, mas de Deus não. Não, vocês podem zombar dos cristãos, dos evangélicos, mas de Deus não zombe não, meu querido. Não zombe de Deus, porque você vai ver o que vai acontecer. Louvado seja Deus. Se zombarem de você, você vai querer reagir. Vai zombar de uma autoridade para te ver se tu não vai preso na hora. Na hora tu vai preso. Se tu for zombar de uma autoridade. Fala aí para mim se não é verdade. Aí tu quer zombar de Deus e quer que Deus fique rindo e quer que Deus diga assim, deixa, eles são meus filhos. Não, é a humanidade, ele disse aqui, é a humanidade, mas que ele vai fazer contenda com a humanidade. Ele vai fazer. Louvado seja Deus, agradecido com esses que estão aí zombando e esses que estão levando o evangelho de qualquer jeito. O evangelho ensinando mentiras. Um evangelho ensinando não santificação, não arrependimento, não arrependimento, não fala da vida de Jesus. Gente, presta atenção nas lives que vocês visitam, presta atenção nos canais que vocês escutam a palavra. Não falou de vida de Jesus, não falou do arrebatamento, principalmente agora nos últimos tempos. Cai fora desse lugar, pelo amor de Deus. Só está falando de cura, só está falando de prosperidade, só está falando ali que tu vai ter crescimento, que tu vai ter vitória, que Deus vai te abrir uma empresa, que Deus vai te exaltar, que Deus não sei o que. Pelo amor de Deus, Deus está querendo que o povo se conserte, Deus está querendo que o povo busque a Ele, Deus está querendo que o povo se santifique, Deus está querendo que o povo esteja preparado para o arrebatamento, e a pessoa está aí falando aquilo que Deus não está mandando. Louvado seja Deus. É um tal de assim diz o Senhor, a qual o Senhor não está dizendo nada disso. Mas aprenderam, né, na palavra que o profeta ele aprende logo. Quando o Senhor usava Jeremias dizia, assim diz o Senhor. Aí aprenderam isso. Que vamos falar como o profeta falava. Assim diz o Senhor. E muitas das vezes o Senhor nem está dizendo. Quem está dizendo é a pessoa. Para quê? Para encher ali o templo. Para encher a live, né? Para encher. Quanto mais eles querem encher a live com as suas mentiras, mais Deus vai contender com eles. Mais Deus vai contender com eles. Então, gente do céu, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Diante dos homens está cheio de sacerdote aí. Tem gente que compra credencial.
Tem gente que compra credencial. É a coisa mais fácil você conseguir uma credencial de pastor, de pastora, né? É muito fácil, gente. Muito fácil. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu recebi um convite para ir para um certo órgão que lá, como eu já era dirigente de uma obra, eu já tinha, o Senhor já tinha me separado para levar o evangelho, né, na congregação. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ali onde obreiros foram separados, os missionários, evangelistas, eu já tinha vivido isso na minha vida. Só que alguém, né, de olho no trabalhador, que a pessoa é trabalhadora de Deus, me convidou para ir a um certo lugar que pagaria tanto, eu teria uma credencial de pastora. Eu digo, o quê? Não. Agora tem mais. Teria que assistir a reunião todo o tempo. Eu digo, aonde que eu tenho que pagar para receber uma unção de Deus? Se ele mesmo disse que ele dá de graça os dons e talento para nós. Gente, sem falta de conhecimento, você vai fazer coisas erradas. Você vai obedecer. Era um pastor, hein? Era um pastor que estava ali me dando essa ideia. Quantas pessoas já me ofereceram salário para pregar, para trabalhar lá nas suas congregações? Quantas pessoas me ofereceram salário? Digo, não, não pode. Não pode porque Deus me deu a palavra de graça e de graça eu tenho que dar. Louvado seja Deus. Quando Deus diz que ele sustenta o trabalhador, é ele que sustenta. Não é os outros que vai dar que não é o líder lá da congregação que vai dar um salário para o outro lá, não. Não é não. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ele sustenta. Eu quero é ver. Eu quero ver se falta alguma coisa para os pastores que não compraram o credencial. Quero ver se falta. Não falta. Não falta nada para mim, louvado seja Deus, que não comprei uma credencial. Por quê? Porque Deus sustenta o trabalhador. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, vamos lá. Deixa Deus pegar a gente, né? Deus está nos alertando. Louvado seja Deus. E ele vai e continua: diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que coisa séria, gente. Olha que coisa séria. Quando nós esquecemos da lei de Deus, Deus esquece dos nossos filhos. O que tem de família com filho com problema? Por quê? Porque você está esquecendo da lei de Deus? É muito sério. Por isso que Deus diz que a primeira obra é em nós. Em nós. Quando eu orava pelos meus filhos, né? Todo tempo orando pelos meus filhos, o Senhor pegou, ele foi muito sério quando falou comigo. Ele disse assim: primeira obra é em ti. Eu entendi o que ele disse. Eu disse, então, amém, Senhor. Faz primeira obra em mim. Não é que eu abri mão dos meus filhos. Eu continuei orando pelos meus filhos, mas eu entendi que Deus estava primeiro fazendo a obra em mim. Eu entendi muito bem o que Deus falou. E aqui tá aqui confirmando. Louvado seja Deus, quando a gente esquece da lei, quando a gente não pratica a palavra de Deus, Deus esquece dos nossos filhos. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso é sério. O que você quer não é os teus filhos abençoados? O que você quer não é os teus filhos salvos? Então não esqueça da lei de Deus. Pratica a lei de Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Indo lá para Deuteronômio 28. Se você serve a Deus, teus filhos serão uma bênção. Se você serve a outro Deus, teus filhos serão amaldiçoados por causa do Deus que você serve. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Tudo começa, gente, pelo pai e pela mãe. Por quê? Porque é o pai e a mãe que tem que dar direção para o filho. O que foi que Jesus disse? Ensina teu filho o caminho que se deve andar. Então a gente tem que ensinar. Se você ensinou o teu filho o caminho que deve andar, e se ele não anda no caminho, então a responsabilidade não é tua. Deus vai cobrar do teu filho.
Não, o teu pai te ensinou o caminho que devia andar, tu que está andando no erro. Lembra do filho pródigo? Pois é. Então, se você ensinou teu filho, ensinou tua filha, descansa, confia. Não, Deus não vai te cobrar, tá entendendo? Mas se tu não ensinou, Deus vai te cobrar. Deus vai falar. Deus vai falar, tu foi sacerdote da tua casa, mas tu não aos meus olhos, porque tu não ensinou tua família. Louvado seja Deus, engrandecido. Tá entendendo? Então vamos lá continuar. Como eles se multiplicaram, assim, vamos já encerrar, não se preocupem. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei sua honra em vergonha. Você está vendo aí porque que muitas vezes você vê que alguém do nosso meio foi envergonhado? Por causa de quê? Porque o pecado se multiplicou na vida dessas pessoas, gente. Ele disse aqui como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei sua honra em vergonha. Tá entendendo, gente? Então, uma pessoa que leva o evangelho de Deus, que começa a pecar, né? Peca contra a lei de Deus, peca contra os ensinamentos, não obedece a Deus, o que Deus vai permitir? Essa pessoa ser envergonhada. Lembra lá da mulher adúltera? Ela pecou no adultério, mas chegou o momento que ela foi envergonhada, não foi? Foi. Ela foi descoberta no adultério. Ela foi descoberta no adultério, então ela passou por aquela vergonha. Mas o que aconteceu? Jesus a perdoou. Jesus a perdoou e disse para ela: vai e não volte mais a pecar. Então, louvado seja Deus, engrandecido. O pecado traz vergonha, gente, para a nossa vida. É isso que o Senhor está nos ensinando. E Ele diz, em vez de nós sermos honrados por Deus, nós seremos, Ele vai permitir nós sermos envergonhados se nós vivermos no pecado. Esse povo aí que está pregando heresia, que só vive pregando profecia, que é revelação 24 horas, fora da palavra, esse povo aí que está aí manipulando, mentindo, roubando, como tudo que Deus falou, Deus vai permitir serem envergonhados. Estão entendendo, gente? Alimentam-se do pecado. Não quero se alimentar da palavra de Deus. Alimentam-se do pecado do meu povo. E da maldade dele tem o desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Então, se as pessoas estão mentindo, vai ter uma recompensa dessa mentira, hein? E se a pessoa está na verdade, terá uma recompensa dessa verdade. Haverá um pago, haverá uma colheita, tudo há uma colheita na nossa vida, gente. Tudo que plantamos iremos colher, louvado seja Deus engrandecido. E comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, não é isso que a gente tem visto? Templos luxuosos, a sensualidade dentro do templo, o mundo dentro do templo, não é verdade? O Jezebel dentro do templo. O que é Jezebel, gente? É a falsa profeta, é a falsa doutrina. É o falso ensinamento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele fala aqui muito claro: comerão, mas não se fartarão, nunca estão fartos. Presta atenção. O povo da revelação, todo o tempo que é revelação, nunca estão fartos. Eu vou lá com o profeta porque eu quero uma revelação. Eu vou lá na live da profecia porque eu quero que fale comigo. Nunca estão fartos. Comem, mas não estão fartos. A gente está aqui comendo da palavra de Deus, a gente não vive entrando em lives de revelação, a gente não vive procurando revelação, a gente não vive, louvado seja Deus, com fome. Por quê? Porque nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Estamos entendendo, gente? Louvar o que tem de gente aí com fome, né? Porque come e não se farta.
recebeu lá a revelação, continua lá, esperando outra revelação. Aí começa, né? Revela que tu vai casar, revela que tu vai prosperar, revela que teu filho vai fazer não sei o que, revela que tu vai ganhar uma casa, revela, ai, que estão fazendo macumba, revela que tá fazendo feitiçaria. Tu não sai de lá, porque tu tá comendo e tu não tá se fartando. Não é verdade? Tu não fica lá. Por que tu sai aqui da palavra, quando tá ouvindo a palavra de Deus? Por que muitos saem? Porque eles querem uma comida, eles estão querendo uma comida, louvado seja Deus, que é o quê? Que eles estão com fome de ouvir aquilo que eles querem. Aquilo que eles querem. Eles não querem a verdade. Vamos lá continuar? E ele fala: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Então, esse povo aí que acha, você vê, né, as lives de profecia, de revelações, de adivinhações, essas lives de enganadores, tá lá cheia, não tá cheia? Tá cheia, é 400, é 500, é 600, tá lá cheia. Louvado seja Deus e agradecido, mas com Deus não tá crescendo. Mas os olhos de Deus não tá crescendo. E aí? O que adianta? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta ser o profeta famoso, a profeta famosa? O que adianta? Não, vamos lá, porque aquele dali tem revelação, aquele ali Deus vai falar contigo. Tem certeza que é Deus falando contigo? Tem certeza? O que te garante que é Deus falando contigo? Muitas das vezes tu sai lá daquela live, daquele templo, daquele lugar, onde só tem essa prática de revelação. Louvado seja Deus e agradecido. Sabe o que acontece? Louvado seja Deus, tu sai vazio. Tu sai levando espíritos imundos contigo. Tu sai levando espíritos imundos de adivinhação contigo. Louvado seja Deus e agradecido. Presta atenção. Pessoas que vivem atrás de revelação são pessoas que vivem faminta. Nunca estão satisfeitas. Eu me satisfaço comendo aqui da palavra de Deus, me alimentando aqui da palavra de Deus. E tenho certeza que as pessoas que me acompanham toda madrugada ficam aqui e depois vão para o seu trabalho, vão para os seus afazeres, não vão para outras lives, não vão. Por quê? Porque estão alimentadas pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido, que nem as outras lives que pregam a verdade, que os pastores, que as mulheres que estão ali pregando a verdade, eles não vão para outras lives. Por quê? Porque estão sendo alimentados pela verdade. Então eles saem satisfeitos daquela live. Sai satisfeito. Mas pessoas que não estão recebendo a palavra, não estão aceitando a palavra da verdade, elas saem procurando outras lives. Elas vivem de templo em templo. Nunca estão fartas. Nunca estão fartas. Por quê? Porque não estão recebendo a palavra. Por quê? Porque não estão ministrando a palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Tem pessoas aqui que me acompanham desde quando eu iniciei a live. As que saíram é porque estão atrás de profecias, por trás de revelações, ou porque muitas não era o tempo de sair, né? Era o tempo de sair. Cada caso é um caso. Tem um povo que vão estar conosco por um tempo. Tem um povo que só vão vir atrás de oração. Tem um povo que vai permanecer conosco, ouvindo a palavra. Então, cada caso é um caso. Ninguém pode dizer que é todos, mas sempre tem esse tipo de pessoa no nosso meio, os que ficam, os que passam, os que voltam, não é verdade? Os que permanecem e os que seguem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele vai e diz, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Presta atenção. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Então, pessoas que vivem se embriagando, elas estão perdendo a sua inteligência, o seu raciocínio de pensamento. Olha só, não sabe discernir entre o bem e o mal, não sabe discernir entre a mentira e a verdade.
Então, pessoas aí se embriagando com as revelações, com as adivinhações. Gente, Jesus, ele sempre foi usado na revelação. Sempre. Se você estudar o Evangelho de Cristo, ele estava conversando com os discípulos, ele estava ensinando os discípulos, ele estava conversando com os fariseus, com os saduceus, com os zeus da vida, mas ele estava sempre revelando o que estava no seu coração daquelas pessoas. Jesus revelava naturalmente quando ele pregava a palavra. Aqui, a palavra sendo pregada, quantas vezes o Senhor revelou aqui? Quantas vezes o Senhor falou contigo? Nessa conversa aqui da palavra. O Senhor revelou, o Senhor falou. Ontem a irmã falou comigo que na hora da palavra o Senhor estava revelando. O Senhor estava respondendo para ela. Comigo ontem, na hora da palavra, o Senhor estava me respondendo. Por quê? Porque é uma conversa, revelação é uma conversa de Deus. É algo que é uma resposta através da palavra, daquilo que tu está perguntando para Deus no teu coração. É por isso que muitas das vezes a gente escuta as pessoas dizer: esse pastor pregou toda a minha vida. Por quê? Porque Deus, na pregação, revelou aquilo que estava no teu coração. Vocês já não ouviram isso? Uma vez nós fomos por um trabalho na casa de uma pessoa e o pastor pregoando a palavra, né? Eu convidei o pastor, vamos lá naquela casa levar a Santa Ceia para aqueles 2 anciões. E aí o que aconteceu? Tinha um rapaz que estava afastado do caminho, e aí o pastor pregando, quando terminou tudo, né? Aí o rapaz foi falar para a irmã, assim, para a irmã dele: tu contou minha vida para o pastor, né? Aí ela disse: que, menino? Eu não contei nada para o pastor. A gente nem era da cidade que fomos levar a ceia, do interior. Nem éramos de lá, né? Aí ele pegou e disse: tu contou a minha vida toda pro pastor. Eu sei que tu contou, porque como é que ele ia falar toda a minha vida? Tá entendendo? Porque Deus que conhece o profundo, o oculto, o escondido. Na pregação Deus está revelando, Deus está falando com vocês. Quantas vezes Deus na pregação está falando comigo? Louvado seja Deus, engrandecido. Entendemos a palavra? Entendemos? Louvado seja Deus. Então, né, o meu povo consulta a sua madeira. O meu povo consulta a sua madeira. E a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição de seu Deus. Por que muitos templos, por que muitas pessoas estão corrompidas? Por causa desse espírito de luxúria que os enganaram. Entendeu? Tá entendendo? Tá aprendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E é isso que está acontecendo. A gente tem visto uma igreja corrompida, uma parte da igreja corrompida, porque uma parte da igreja vai subir, outra vai ficar. Uma parte da igreja vai subir, gente, outra vai ficar. A que está sendo dirigida por esse espírito da luxúria, que é os espíritos do engano, eles vão ficar para a grande tribulação. Essas pessoas aí que querem estar nas lives de profecia, de revelação, é uma tal de revelação toda hora, de hora em hora. A gente não vê pregar a palavra, não fala na palavra, só fala na revelação. Vou levar teu nome para o óleo ungido. Não, teu nome está aqui no óleo ungido. Não, teu nome está aqui dentro do óleo ungido e eu vou levar para o monte e lá vai. É tanta da revelação, gente. É tanta da revelação, tudo fora da palavra. Espírito de luxúria. E é um povo corrompido. Eu fico triste quando as pessoas se alimentam de adivinhações e de revelações. Por que uma parte da igreja está corrompida? Por causa desse espírito de luxúria. Os engana e eles se corrompem. Olha só, muito sério, né? E nos últimos tempos, é o que mais a gente tem visto.
a igreja corrompida, uma parte da igreja corrompida, né? Apartando-se da sujeição de Deus. Então, pessoas que querem viver desse espírito, das revelações, eles não querem obedecer a Deus, eles não querem obedecer a palavra, eles querem obedecer esses adivinhadores. Se o adivinhador falar, pega, toma um banho de sal, a pessoa vai tomar um banho de sal. Se a pessoa falar, pega teu nome e coloca lá dentro do óleo ungido, a pessoa vai colocar. Então elas não querem obedecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus, elas querem obedecer esse espírito da luxúria e acabam se corrompendo e vão perder. Uns correm o risco de perder sua salvação. Uns correm um grande risco de perder a sua salvação. Entendemos e aprendemos, mas eu vou dizer uma coisa para você com toda certeza. Quanto mais eu leio, mais eu sei que eu tenho que aprender. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu sei que eu não sei nada. Que eu sempre estou aprendendo. Que eu sempre estou aprendendo, que todos os dias tem algo de Deus para nos ensinar. Vamos vigiar, vamos obedecer a Deus. Deus, ele vai tratar. A palavra foi muito clara. E quando eu, não obedecemos a Deus, os nossos filhos perecem. Tá vendo? Os nossos filhos perecem, gente. O que tu quer? Não é a libertação dos teus filhos? O que você quer? O que eu quero? Não é meus filhos libertos? Não é meus filhos servindo a Deus? Não é meus filhos salvos? Então a obra começa onde? Em nós. Em nós. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais os nossos filhos são cuidados por Deus, são livrados por Deus. Tem uma mãe orando, tem um pai orando, tem uma mãe se esforçando para praticar a palavra, tem um pai se esforçando para praticar a palavra, e nossos filhos serão livrados, serão salvos. Amém?